TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Eu sou o Jorge Gottinauer, ao meu lado Roberta Costa. Segunda, início da semana, chegando com muita informação, né? Exatamente. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. E lembramos, né, Jorge, que nós temos novos canais aí de comunicação com vocês. Vocês podem mandar sua mensagem, sua denúncia, sua reclamação para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com, tá aí na sua tela. Ou pelo WhatsApp 24DDD 993234567, também está aí na sua tela, muito facinho, muito né? Facinho, isso aí. E o dia hoje amanheceu com muitas nuvens, teremos períodos de sol, olha que imagem linda, mas a chuva pode voltar à tarde e também à noite. Que imagem linda do céu hoje, de manhã cedinho, de Petrópolis. Beleza, hein? Maravilha. Então vamos agora às notícias desta segunda-feira, dia 7 de fevereiro. Chuvas elevam reservatórios e governo decide reduzir uso de termoelétricas. Governo acena para caminhoneiros com linha de crédito pela Caixa. ANAC regulamenta a exploração do transporte aéreo no país. Prefeitura de Petrópolis determina passaporte da vacina em eventos na cidade. Pais se manifestam em frente à Prefeitura de Petrópolis e pedem retorno das aulas presenciais para crianças de 5 a 11 anos de idade. Ministério Público entra na Justiça para que Petrópolis anule decreto que impede alunos não vacinados de frequentarem as aulas e autoriza ensino remoto. E mais, Cinema de Petrópolis fecha as portas depois de 26 anos de funcionamento. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição com os destaques do nosso jornal, o Correio da Manhã. Lembrando que você pode acessar o nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br para ter aí na íntegra todas as notícias de hoje e da semana também. Vamos aos destaques aí da nossa primeira página. Rodrigo Neves ataca Freixo, não defende Santa Cruz e ganha peixada de paz. Então tá aí, esse é o destaque da coluna do Magna Vita na página 3. E ainda, Rio registra queda de 60% em atendimentos gripais nas UPAs. Presidente oficializa reajuste aos professores. Fiocruz analisa casos de subvariante da Ômicron. Peritos do INSS podem fazer greve. E exames de Covid-19 podem ser incluídos no IR 2022. Vamos então agora para a página 2, a página de opinião. Temos lá hoje o editorial, né? Isso é, né, o editorial hoje, né? Rio de luto por Rui Barreto, que viva o seu exemplo. Exatamente. O exemplo de Rui Barreto é o seu maior legado para a política empresarial. Isso aí. O editorial fala aí sobre a morte, né, do Rui Barreto, que foi no dia 5, e todas as notas de condolências aí dadas por organizações e instituições dentro do estado do Rio de Janeiro. Você querendo conferir esse editorial e todas as opiniões da nossa página, é só entrar no nosso site, né, para conferir na íntegra tudo isso. Vamos aos destaques hoje, que é grande, né? Os destaques que nós temos da coluna do Magna Vita. Exatamente. Viva a Copa! Choque de ordem em Copacabana. O bairro ganha mais uma delegacia e o governador Cláudio Castro leva para a região o programa Bairro Seguro. Os moradores e o setor do turismo aplaudem as decisões. Muito bom. E ainda na coluna do Magna Vita, Ricardo Amaral. Aí um pouquinho mais lá embaixo na coluna dele, falando ali, ó, no teatro do Copacabana Palace, uma presença emocionante na plateia, Ricardo Amaral assistiu a peça sobre a história do hotel, do qual é um dos personagens. Foi ele que reativou o Golden Room e teve a ideia dos fogos na praia.
Na foto ao lado com Carmen de Alessio, uma das fundadoras do Estúdio 54 em Nova York, e acima com Ulisses Malheiros, o diretor Gustavo Waldner, idealizador do musical. Então estão aí as fotos da coluna aí do ilustríssimo Ricardo Amaral aí. Exatamente. Continuamos. Rodrigo Neves rouba cena e irrita Ciro e Lupe. Rodrigo Neves deixou Ciro Gomes e Carlos Lupe de saia justa ao atirar contra Marcelo Freixo, dizendo que ele não tinha experiência como gestor. Um repórter lembrou que Felipe Santa Cruz também não tem. Foi necessária a intervenção de Lupe, lembrando que o rapaz tinha gerido a OAB Nacional. Ciro recordou a gestão na OAB Rio de Janeiro. Rodrigo afirmou que seria eleito governador no primeiro turno nas cidades que o conhecem, Niterói e São Gonçalo. Falou da costura de apoio com Eduardo Paes. Só esqueceu de pedir votos para Ciro Gomes. Então tá aí. Seguindo na coluna do Magna Vita, Globo é o dono da marca Zósimo. Tá lá no destaque também lá. A família do insuperável Zósimo Barroso do Amaral ficou surpresa ao descobrir que o INPI concedeu em 2019 a marca Zósimo à Globo Comunicações e Participações. O pedido de registro foi em 2017, 20 anos após a morte de Zósimo. E a família só soube agora por acaso, através de um grande amigo. Não sobrou nada. A concessão foi em quase todas as categorias. A grande ironia é que Zósimo ficou pouco tempo em O Globo e a sua marca foi construída nos tempos em que ele era do Jornal do Brasil. O seu único herdeiro vai apurar. Nossa. Que coisa, né? Querem tudo, né? Meu Deus do céu. Predatória, né? Nossa Sempre foi. Senhora. Rui Barreto, um exemplo de líder, então também tem esse destaque aí na coluna do Cláudio Magnavita. O falecimento do empresário Rui Barreto causou uma comoção no meio empresarial do Rio. O presidente da Associação Comercial, Josa Nascimento Brito, emitiu a primeira nota de pesar, comunicando o falecimento do seu ex-presidente. Foi seguido por Eduardo Eugênio Gouveia Vieira da Firjan e Antônio Queiroz da Fecomércio RJ. O governador Cláudio Castro também se manifestou nas redes sociais. De Portugal, Mário Assis Ferreira escreveu, abre aspas, foi o homem que me recebeu em 1975 de braços abertos. Para além de um grande amigo, foi meu mentor no Brasil, fecha aspas. Então tá aí mais um registro, né, do falecimento do empresário Rui Barreto. Seguimos aqui com a coluna do Magna Vita, agora com um pinga-fogo lá da página. Rodrigo Neves ataca Freixo, não defende Santa Cruz e ganha peixada, aí entre aspas, de paz. O prefeito Eduardo Paes abriu a Gávea nada pequena para um almoço com Ciro Gomes e Carlos Lupe. Rodrigo Neves não teve o protagonismo que esperava. O cardápio foi uma peixada. Para quem conhece os simbolismos de Paes, isso diz muito. Depois de atropelar a coletiva do PDT e atacar Freixo, não defender Felipe Santa Cruz e comparar Paes como exemplo de gestão, Rodrigo Neves só dificulta sua alquimia com o ex-presidente da OAB. E ainda continua. Ele já sinalizou a amigos próximos que vai sair candidato a deputado estadual. Quer ficar próximo do dia a dia da política fluminense. Ter um super advogado ao lado da chapa, ainda mais um ex-presidente da OAB, é o sonho de consumo dos marqueteiros de Rodrigo Neves. Será útil na hora de explicar os rolos em que se meteu e o seu período na prisão. O marqueteiro de Freixo tem aconselhado a militância manter silêncio sobre os ataques que o rapaz vem recebendo de Eduardo Paes e agora de Rodrigo Neves. Então tá aí. É o quadro político no Rio esquentando, né? Exatamente, já esquentando. Vamos passar então, já que a gente falou de política, Sim, a página de política, exatamente. Vamos lá, aumento confirmado. Finalmente, né, os professores recebendo aí uma valorização aí, presidente Bolsonaro oficializa o reajuste de 33,23% para os professores. Uma cerimônia no Palácio do Planalto na última sexta-feira, né, no dia 4,
oficializou o reajuste de 33,23% para professores da rede pública de educação básica. A portaria assinada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pelo presidente Jair Bolsonaro eleva de R$ 2.886 para R$ 3.845 o piso salarial nacional da categoria. Bacana. Professor tem que ser realmente valorizado porque é ele que ensina tudo, né? Exatamente. É ele que faz você chegar lá em cima. Então tá aí uma valorização. Eles merecem, né? Para o ensino básico, né? Outro destaque dessa página, preço dos combustíveis entrará na pauta. Projetos sobre preço dos combustíveis podem ser votados aí no dia 15. Então, é isso. Vamos agora para a página nacional. Isso, vamos lá. Órgãos federais dão o alerta ali, o Ministério Público Federal, o MPF, Defensoria Pública da União, DPU, e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, enviaram uma série de questionamentos ao governo em que demanda dados e cobram ações para minimizar o impacto de uma paralisação de peritos médicos prevista para o dia 8 e 9 de fevereiro. É aquele caso sobre os peritos do INSS, né, Roberta, que falamos semana passada também, que eles estavam programando essa paralisação. Exatamente. Então, ficar atento sobre o tema também. Ainda nessa editoria, Fiocruz confirma casos da linhagem BA.2 da Omicron. A Fundação Oswaldo Cruz identificou a partir da técnica de sequenciamento genético 2 casos da linhagem BA.2 da variante Omicron, um no estado do Rio de Janeiro e outro em Santa Catarina, conforme divulgado pelas secretarias estaduais de saúde. A informação foi divulgada no último sábado, dia 5, pela Fiocruz, pela Fundação. E vamos agora aos destaques aqui do estado, né? Os destaques da página do Rio. Exames de Covid-19 no IR. É isso mesmo. Comprovantes de gastos médicos podem ser incluídos na declaração anual de imposto de renda. Os exames, né, de diagnósticos da Covid-19 feitos em hospitais, clínicas e laboratórios em 2021 poderão ser deduzidos do imposto de renda de 2022. A possibilidade de abater gastos com testes na declaração, porém, não inclui aqueles feitos em farmácias, mesmo com nota fiscal, disse a Receita Federal. Agora, na verdade, você guarda a nota do exame que você fez? Porque mas aí é importante as pessoas ficarem atentas, porque aí elas podem, né? Pois é, né? Pode incluir, né, no imposto de renda. Então, é importante para as pessoas ficarem atentas. Então, esse foi um destaque da pasta de Economia. Perdoe, sim, Economia. Continuamos ainda nessa editoria. PIS será pago a 154 mil trabalhadores. Então, também fiquem atentos. Abono salarial não foi pago em 2019 devido a um erro de processamento. O Ministério do Trabalho e Previdência informou que cerca de 154 mil trabalhadores que tiveram erro no processamento do abono salarial de 2019 receberão os valores neste ano. Os pagamentos começam nesta terça-feira, dia 8, ou seja, amanhã. Pois é, eu me adiantei, né? Exatamente. Não era Rio. Agora vamos é a página do Rio ali. Página do Rio. Esperança no estado do Rio. Atendimento por síndromes gripais tem redução de 60% nas UPAs estaduais. Tá aí o destaque na sua tela aí. Um levantamento da Secretaria de Estado de Saúde aponta que a média móvel nos atendimentos às síndromes gripais, que inclui a Covid-19, nas unidades de pronto atendimento, as UPAs do estado, teve queda de cerca de 60% na última semana. Que boa notícia, né? Exatamente. Excelente. E ainda destaque da página do Rio, o governo lança o programa Desenvolve Mulher. O governador Cláudio Castro lançou na sexta-feira, dia 4, o Desenvolve Mulher Renda Melhor, programa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos para promover a autonomia de moradoras do Jacarezinho e Muzema. Também bem bacana, né? Bom, né? E olha, lembrando que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando lá no nosso site. Vai aparecer aí na sua tela, jornalcorreiodamanhã.com.br. E essas foram as notícias de hoje, né, de destaque do Correio da Manhã. E você vai ver ainda no jornal de hoje, casos de Covid em Petrópolis aumentam 1.300% em um mês. Cônsul da Índia visita Petrópolis.
E depois do intervalo, futebol feminino, semifinais da Copa do Brasil estão definidas. O Correio da Manhã volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Com o aumento do nível dos reservatórios em diversas regiões do país, o governo federal limitou a geração de energia a partir das termoelétricas para 10 gigawatts médios. Antes, o limite era de 15 gigawatts. A decisão foi tomada durante a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico na última quarta-feira. Em nota, o Ministério de Minas e Energia anunciou que, diante dos resultados apresentados, considerando a continuidade da recuperação dos armazenamentos de relevantes reservatórios de usinas hidrelétricas, eles optaram pela redução da intensidade do uso das termoelétricas. Segundo o operador nacional do sistema, os reservatórios do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, por exemplo, que é o principal do país, ocupava 19,8% de sua capacidade máxima no início de dezembro. O índice subiu para 26,1% no início de janeiro e alcançou 42,2% no início do mês de fevereiro. A Agência Nacional de Aviação Civil publicou no Diário Oficial da União 2 resoluções que regulamentam as novas condições do processo de certificação a que devem se submeter as companhias interessadas em explorar o transporte aéreo no país.
A resolução número 659 estabelece que durante o processo de certificação, o operador de aeronave deve observar a todas as previsões legais não atingidas pelas mudanças decorrentes da medida provisória número 1089, de 29 de dezembro de 2021. Uma das principais mudanças se refere a reconhecer o serviço aéreo não mais como um monopólio estatal submetido à necessidade de outorga, mas sim como uma atividade de interesse público e, mesmo que submetida à regulação, pode ser livremente explorada pelos entes privados. Foi a Superintendência quem propôs que o processo de cadastro de empresas de serviços aéreos fosse simplificado para a modernização e desburocratização da aviação civil brasileira. E a Caixa Econômica Federal lançou na última sexta-feira uma linha de crédito para caminhoneiros autônomos com taxa de juros de 1,99% ao mês. Batizado de Giro Caixa Transporte, visa antecipar custos do frete, informa o UOL. As empresas que contratam frete a prazo vão poder pedir o adiantamento ao banco e este pagaria diretamente ao transportador autônomo, que receberia à vista na conta da Caixa. Para conseguir a antecipação, os fretes precisam estar registrados no sistema da Secretaria de Fazenda a partir da emissão do Manifesto Eletrônico Fiscal, documento digital que guarda dados sobre a carga e os responsáveis pelo transporte. A amortização é feita em parcela única e vence na mesma data estipulada pelo transportador no MDFE para pagamento do frete. Para conseguir contratar o crédito Giro Caixa Transporte, a empresa precisa solicitar o limite em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Sexta-feira foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A data foi criada pela União Internacional para o Controle do Câncer com o apoio da Organização Mundial da Saúde. Dia 4 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial do Combate ao Câncer, uma iniciativa global organizada pela União Internacional para o Controle do Câncer com o apoio da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O objetivo é aumentar a conscientização e a educação mundial sobre a doença. Os cânceres mais comuns são o de mama, próstata, cólon e reto e pulmão. No Brasil, o de maior incidência é o de pele, com 177 mil novos casos a cada ano. Segundo especialistas, para identificar este tipo de neoplasia, há um método chamado ABCDE, que analisa as características das manchas na pele. O A é de assimetria, ou seja, se você dividir essa manchinha no meio, uma borda, um lado dela é diferente do outro. O B é de bordas irregulares, então se a borda dela for completamente irregular, são lesões suspeitas. O C é com relação à coloração, né? Normalmente, as manchas que não são uniformes, as pintinhas que não são uniformes, possuem várias colorações, são pintinhas mais suspeitas para malignidade. O D é de diâmetro, né? Manchas acima de 6 milímetros devem ser investigadas. E o E é de evolução. Se você conhece uma pinta que você já tem há vários anos e essa pinta modificou nos últimos meses, vale a pena procurar um dermatologista. O CTO, Centro de Terapia Oncológica, existe há mais de 40 anos em Petrópolis e conta com uma equipe multidisciplinar que atua com o objetivo de garantir um atendimento completo no tratamento do câncer. Por ano, o CTO atende cerca de 1.000 novos casos da doença em Petrópolis. Dados do INCA revelam que o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres e o de próstata o que mais acomete os homens. O câncer é um conjunto de doenças e não há sintomas específicos, pois cada um tem a sintomatologia específica. Além disso, há hábitos que contribuem para o aumento da incidência do tumor, como tabagismo, sedentarismo, ingestão exagerada de álcool e uma dieta pobre em fibra. A gente não pode tratar essa especialidade que é o câncer como uma única doença. Então, se eu falo sobre câncer de mama, a sintomatologia é uma, câncer de próstata é outra, câncer de pulmão, totalmente diferente, tubo digestivo, né, estômago, intestino, sistema nervoso central é outra, bexiga é outra. Então, para cada tumor, eu vou ter uma sintomatologia específica, por isso que é importante esse acompanhamento regular com o médico, né, as mulheres com o ginecologista, os homens com o urologista, que todos façam sua colonoscopia aos 50 anos pelo menos, que tentem adquirir bons hábitos de vida, fazendo atividade física de forma moderada e regular. Segundo especialistas, o diagnóstico precoce, principalmente em pessoas com histórico familiar ou sintomatologia, é fundamental para o início de um tratamento adequado.
E olha, Jorge, foram definidas neste domingo as semifinais da Supercopa, né, do Brasil no futebol feminino. Eu tinha falado na passagem de bloco Copa, mas é Supercopa, né? E a partir de hoje teremos a participação dos nossos repórteres ao vivo, direto da nossa redação. Olha! Então, hoje essas informações, quem tem mais essas informações, né, sobre o futebol feminino direto da nossa redação é Richard Stoltzburg. Isso mesmo, Roberta, bom dia para você, muito bom dia também ao Jorge e a todos que nos acompanham. Então já ficaram definidos aí os jogos da semifinal da Supercopa do Brasil do futebol feminino depois desses jogos do fim de semana. O Flamengo ganhou do SMAC por 2-0 no estádio Luso Brasileiro. Os gols foram de Darlene e Duda. Inclusive nessa partida, Roberta, quem estava lá acompanhando o jogo era a técnica da seleção brasileira de futebol feminino, a Pia Sander Reis. Já o Corinthians ganhou em casa, jogando na Neoquímica Arena por 3-0, jogo clássico contra o Palmeiras. Os gols foram de Gabi Portilho, Tamires e também da Jaqueline. Na última sexta-feira, quem jogou e levou a melhor no confronto foi o Grêmio contra o Cruzeiro. O jogo foi 2-0 o resultado final e, inclusive, nesse jogo ele aconteceu na arena do Estádio do Vale. Na sexta-feira também, quem jogou esse confronto de quartas de final dessa Supercopa do Brasil foi, inclusive, o Internacional, jogou em casa no Beira-Rio e perdeu de 1-0 para o Real Brasília. Os confrontos das semifinais já foram definidos e acontecem já nessa quarta-feira, dia 9 de fevereiro. O Flamengo vai enfrentar o Grêmio no Estádio Luso Brasileiro a partir das 3h30 da tarde. Já o Corinthians vai enfrentar, então, o Real Brasília, também nesta quarta-feira, só que o jogo vai ser às 6 horas da noite no Parque São Jorge. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard, aí com as informações do esporte, da Supercopa Feminina, né? Que está aí definida, então, a tabela, né? Exatamente. E você vai ver depois do intervalo, setores de hospedagem e alimentação foram os que mais geraram empregos em 2021 em Petrópolis. 500 contratações no total. A Prefeitura de Petrópolis determina passaporte da vacina em eventos na cidade. E ainda, pais se manifestam em frente à Prefeitura de Petrópolis e pedem retorno das aulas presenciais para crianças de 5 a 11 anos de idade. E o Ministério Público entra com ação para que Petrópolis anule decreto que impede alunos não vacinados de frequentarem as aulas e autoriza ensino remoto. A gente volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. Trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar?
seu coração preparado para sentir, então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro, sem tempo a perder. Voltamos. Dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho, revelam que Petrópolis teve saldo positivo em contratações de mão de obra nos setores de hospedagem e alimentação em 2021. Ao todo, foram 513 novos postos formais ao longo do ano. Só no mês de dezembro foram gerados 85 empregos nos setores de hospedagem e alimentação em Petrópolis. Os dados mostram uma recuperação econômica no turismo da cidade afetado pela crise da Covid-19. O segmento foi impulsionado por grandes eventos como o Natal Imperial, que atraiu mais de 300 mil pessoas para Petrópolis. O CAGED mostra que só em dezembro foram 85 novas vagas preenchidas por trabalhadores em alojamento e alimentação. O ano de 2021 marcou a retomada do turismo aqui na cidade. O saldo de emprego foi bem positivo. Se você considerar ainda 2020, em 2021 o saldo ainda está negativo, mas ainda é o início de uma retomada. Acho que agora em 2022, com esse final da pandemia, com a gente, todo mundo se vacinando e os grandes eventos voltando, a gente tem tudo para voltar aos patamares de 2019 de emprego. Eu acho que a cidade mais precisa realmente é ter emprego, é ter renda, e o turismo vai contribuir muito para esse projeto. A geração de empregos de 2021 não chegou a compensar as perdas de 2020, mas foi um ano de grande avanço. A previsão do sindicato é de que, com o retorno dos grandes eventos, os hotéis da cidade fiquem cheios e, consequentemente, restaurantes e lanchonetes, gerando mais empregos. Eu chamo a atenção principalmente em dezembro. Dezembro a gente teve um saldo bem positivo, a gente teve o Natal Imperial, a gente tem as férias, junto com o Natal do Sesc, que trouxeram bastante público de fora para a cidade e realmente contribuiu também com a geração de emprego, com a geração de renda. Eu acho que a gente tem que continuar nesse projeto e continuar com os eventos, iniciativas privadas junto com o poder público, trabalhando juntos para a gente aumentar o emprego nessa cidade. A Prefeitura de Petrópolis determinou o passaporte da vacina para participar dos eventos na cidade. O uso de máscaras e limitação de pessoas também fazem parte das exigências feitas pelo Comitê de Eventos de Petrópolis. Com o avanço da vacinação em Petrópolis, foi criado um comitê para debater as diretrizes para a realização de eventos na cidade. O grupo, que se reúne 2 vezes por mês, conta com a participação das secretarias de Saúde, Cultura, Turismo, além da CPTrans e da Guarda Civil Municipal. A Prefeitura criou agora um comitê para discutir os eventos, tanto os eventos do município, né, que são aqueles eventos de calendário do município, quanto os eventos privados, né? Então, a partir de agora, nós, produtores de eventos, vamos nos dirigir à Turispetro, com as informações do evento, e a Turispetro leva até esse comitê, onde vão ser discutidas todas as dúvidas, né, e todas as autorizações vão ser dadas para esse evento por esse comitê. Para Rodrigo, a criação do comitê traz transparência em relação às medidas adotadas. Com a chegada do tradicional evento cervejeiro em Petrópolis, realizado pela Deguste em fevereiro, foi determinado o passaporte vacinal para a participação do público. Aferimento de temperatura, o esquema do passaporte vacinal vai ter que estar completo para poder entrar e permanecer no evento, e nesse momento sem pista de dança. Por meio do comitê, as programações, sejam elas públicas ou privadas, são analisadas individualmente, estabelecendo medidas específicas para cada um. Já a associação fez a subdivisão dos eventos onde foram determinadas como de grande, médio e pequeno porte, além de subcategorias como casamento, música, dentre outros. Em Petrópolis, o setor de eventos gera, em média, 5 mil empregos mensais. Mas, por conta da pandemia e as incertezas com o surgimento de novas variantes, o setor perdeu cerca de 70% da mão de obra na cidade.
A próxima reunião do comitê será realizada no dia 15 de fevereiro. Para os próximos meses, estão previstos outros grandes eventos, como a Exposição Agropecuária e a Copa do Mundo de Mountain Bike. As aulas da rede particular e estadual de Petrópolis voltam na próxima segunda-feira, Hoje, dia 7. Mas o retorno só vai ser autorizado para alunos e profissionais de educação que apresentarem o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Esta segunda-feira, as aulas presenciais das redes particular e estadual em Petrópolis estão autorizadas para alunos maiores de 12 anos. Crianças de 5 a 11 poderão ter aulas remotas na rede privada já a partir do dia 7, com previsão de retorno presencial no dia 14. O decreto publicado pela Prefeitura estipula que todos os profissionais de educação e os alunos devem apresentar o passaporte da vacina comprovando a imunização contra a Covid-19, seguindo o calendário vacinal do município. Segundo o governo municipal, a medida foi uma recomendação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O presidente do Sindicato dos Professores de Petrópolis e região ressalta que o passaporte da vacina é obrigatório. É sim obrigatório que todos os trabalhadores da educação, professores e demais funcionários e alunos estejam vacinados. Isso está muito claro no decreto do dia 2 de fevereiro, nos seus artigos 4º, 5º e 6º. É obrigatória a vacinação de todos aqueles ligados ao processo educacional. De acordo com o presidente do Simpro, caso um profissional de educação não tenha tomado nenhuma dose da vacina, haverá consequências, como, por exemplo, o afastamento. Aquele professora que não tomou as vacinas, ele deve tomar o mais rápido possível. Por quê? Porque, sim, a empresa pode descontar os dias não trabalhados e, por esse entendimento em tribunais superiores, pode ocorrer, inclusive, demissão por justa causa. A volta às aulas presenciais para os alunos maiores de 12 anos foi permitida por haver segurança sanitária, já que esta faixa etária já tomou pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. O retorno para os alunos entre 5 e 11 anos está condicionado ao quadro epidemiológico do município, já que a campanha de vacinação desta faixa etária ainda está em andamento. A grande maioria dos trabalhadores da educação, em especial os professores, contribuíram para o combate à pandemia do Covid-19, trabalhando em casa, se virando de mil maneiras para fornecer ao aluno, de forma remota, aulas de qualidade. E os professores se vacinaram. Agora, como nós sabemos, um pequeno grupo de profissionais, que por várias razões que não cabe a mim agora julgar, não tomaram a vacina. Esse trabalhador está indo contra a sua própria categoria, porque está colocando em risco os seus companheiros, as suas companheiras no ambiente de trabalho. Então, o Simpro defende, não tomou vacina? Tome o mais rápido possível. O Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 vai se reunir na terça-feira, dia 8, para analisar e deliberar sobre a questão do retorno presencial para os alunos menores de 11 anos. Na rede municipal de ensino, as aulas presenciais também estão previstas a partir do dia 14 de fevereiro para todos os estudantes. Todas as medidas foram recomendadas pelo Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19. Bom, então, olha só, é hoje que começou as aulas, tá? Elas voltaram hoje para a rede particular, Porque para a rede pública aqui, a rede municipal, volta só dia 14. Pelo menos era o que tinha lá decidido a secretaria junto com a prefeitura. E o Ministério Público Estadual ajuizou na sexta-feira, dia 4 de fevereiro, uma ação civil pública para que o município de Petrópolis se abstenha de impedir o acesso às aulas presenciais de alunos não vacinados contra a Covid-19, sendo, contudo, obrigatória a apresentação do cartão de vacinação. Sobre esse assunto, a gente volta a falar ao vivo com Richard. Ele tem mais informações. Richard, com você. Isso mesmo, Roberta. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública para a Prefeitura de Petrópolis suspender o decreto do dia 2 de fevereiro, que tem a obrigatoriedade do comprovante de vacinação para esse retorno das aulas, seja elas municipais, estaduais ou então aqui especificamente das aulas também privadas, do ensino privado. Esse decreto, essa ação civil pública do Estado, do Ministério Público, ele estipula que, por conta desse decreto da Prefeitura, muitos alunos aqui de Petrópolis não poderiam retornar às aulas presenciais.
já que, por conta do ciclo de imunização de 0 a 5 anos, que ainda não existe, ou seja, não tem uma vacina aprovada pela Anvisa para realizar a imunização contra a Covid-19 para esse público, e as crianças de 5 a 11 anos, como começaram o ciclo de imunização, a campanha de imunização recentemente, muitos ainda também não completaram essa imunização, ainda não tomaram a vacina. Então, dessa maneira, muitos alunos seriam prejudicados aqui em Petrópolis. Além disso, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro solicitou, nesse decreto, nessa ação civil pública, que a Prefeitura suspenda esse decreto do dia 2 de fevereiro em sua totalidade. Pede, inclusive, que não haja um edital, então uma medida que traga de novo, que traga novamente esse ensino remoto. O Ministério Público ele quer que as aulas retornem presencialmente e que, inclusive, não haja esse comprovante de vacinação, já que essas pessoas precisam estudar, seria importante, é um assunto que já gerou muita repercussão. Inclusive, pede para que o prazo final para o retorno das aulas presenciais aqui em Petrópolis, sejam eles do ensino municipal, seja eles do ensino privado, seja no dia 14 de fevereiro. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Richard, pelas informações. Bom, prosseguimos aqui então com o nosso jornal. Vamos agora. E um grupo de pais se manifestou na sexta-feira em frente à Prefeitura de Petrópolis, pedindo o retorno das aulas presenciais para todas as faixas etárias. De acordo com o decreto da Prefeitura, só retornam às aulas presenciais da rede particular hoje os alunos acima de 12 anos, porque eles já completaram o esquema vacinal. Já as crianças de 5 a 12 anos, que iniciaram a imunização agora e por isso continuam em formato remoto, pelo menos até o dia 14 de fevereiro. Eles questionam ainda a obrigatoriedade do passaporte da vacina. Na tarde desta sexta-feira, um grupo de pais reivindicou o retorno das aulas de forma presencial para todas as faixas etárias. Eles também são contra o passaporte da vacina exigido pela Prefeitura por meio de um decreto publicado esta semana. A partir do momento que vem uma obrigatoriedade de aplicar vacinas em crianças, sendo que as vacinas são experimentais, não há dúvida com relação a isso, então a gente tem que tomar uma atitude. Então foi diante disso que a gente começou, primeiro a gente se assustou, depois a gente começou a conversar, a ver os pais preocupados e dissemos, olha, a gente precisa se organizar de alguma forma, vamos nos juntar e vamos mostrar o que realmente a gente se preocupa. Então precisamos fazer a nossa voz ser ouvida, voz de pais que se preocupam com a saúde dos nossos filhos. Não somos contra a vacina, pelo contrário, nós todos tomamos as vacinas oficiais do Programa Nacional de Imunização, do PNI. Os pais reivindicam o retorno das aulas presenciais nesta segunda-feira, dia 7, para crianças de todas as faixas etárias, diferente do que determina o decreto publicado pela Prefeitura de Petrópolis. De acordo com o decreto publicado pela Prefeitura, alunos e profissionais da educação devem apresentar a comprovação do esquema vacinal contra a Covid-19. Essa medida vale para as redes pública e particular de ensino de Petrópolis. O decreto também estipula que o retorno presencial aconteça nesta segunda-feira, dia 7, para os alunos da rede particular acima de 12 anos, uma vez que boa parte desse público já completou o esquema vacinal. Já as crianças entre 5 e 11 anos começam o ano letivo de forma remota e só retornam às atividades presenciais a partir do dia 14 de fevereiro, uma vez que a vacinação desse público começou recentemente na cidade. Por isso, então, o Ministério Público, entrou com ação na Justiça também. Então, os casos confirmados de Covid-19 em Petrópolis aumentaram 1.300% em um mês, de acordo com os dados do painel de monitoramento da doença no site da Prefeitura. Em dezembro de 2021, a cidade teve 301 registros do novo coronavírus. Em janeiro deste ano, as confirmações saltaram para 4.226. Ainda de acordo com o painel, há ainda 2.232 casos em análise no município. E, Jorge, já saiu o boletim da Prefeitura? Já temos aqui. Acabei de puxar aqui. Vou dar uma lida aqui no meu celular. Panorama de ontem, 6/2, epidemiológico, 235.712 testes realizados,
Temos aqui positivos 55.477, negativos 178.190 testes, né? Em análises 2.161 e temos aqui 73 internados, né? 48.901 pessoas recuperados, 1.599 óbitos, infelizmente, né? E tem aqui na rede pública SUS aqui, ó, 55,74% de ocupação de leitos clínicos e 56,36 ocupações de leitos de UTI. Então está aqui com 73 internados. Esse foi o boletim que a prefeitura mandou para a imprensa. Isso, ontem, para ontem, né? a imprensa. Mas Exatamente. no Instagram está desatualizado. Ontem à noite eu olhei, o último boletim era de 3 dias atrás. Exato. Hoje, novamente, olhando aqui, o boletim não está lá. Então, para a população em geral, não está atualizado. O último boletim é de 3 dias atrás. Mandaram isso aí para a imprensa, só que não atualizaram para a população. Deixa eu só dar esse último dado aqui, ó. Levando em conta toda a rede de saúde da cidade, incluindo hospitais públicos e privados, né? São 73 pacientes que permanecem internados, como eu falei, sendo que 37 em leitos clínicos e 36 em leitos de UTI. Então, tá aqui os dados certinhos. Infelizmente, os canais oficiais estão desatualizados aí para a população. Exatamente. Bom, vamos seguir aqui agora com o jornal. Os petropolitanos têm até hoje, dia 7 de fevereiro, para pagar o imposto, né, predial, territorial, urbano, em cota única com 7% de desconto. Para atender a demanda, a Prefeitura montou 15 polos para a retirada da segunda via do carnê. O pagamento da cota única com desconto de 7% do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, termina nesta segunda-feira em Petrópolis. O IPTU é um imposto municipal e com ele a Prefeitura faz investimentos na saúde e na educação, além de serviços como a coleta de lixo. Quem quer aproveitar a oportunidade e garantir o seu desconto pode fazer de 3 maneiras. Usar o boleto enviado pelos Correios, emitir a segunda via no site da Prefeitura ou vir a um dos polos de atendimento que funciona de 9 horas da manhã a 4 da tarde. O município conta com 15 polos de atendimento montados nos 5 distritos, além dos pagamentos tradicionais em agências bancárias, caixas eletrônicos e casas lotéricas. O pagamento do IPTU também pode ser feito via Pix. E olha, para conferir a lista completa dos 15 polos para a retirada da segunda via do IPTU, basta entrar no site lá da TVC, né, no nosso site aqui, da TV do Correio da Manhã, para conferir a lista, lá tem tudo certinho, tá bom? E a administração do Hiper Shopping em Petrópolis, no Alto da Serra, informou que o Top Cine encerrou as operações no espaço. O cinema estava ativo há 26 anos. O cinema Top Cine, localizado no Hiper Shopping Petrópolis, no Alto da Serra, se despediu essa semana do público. O espaço ficou fechado durante a pandemia e tinha retomado as atividades no fim do ano passado. O cinema foi inaugurado em junho de 1996 com 2 salas. Juntas, elas totalizavam 218 lugares. O Top Cine ficou conhecido por exibir inúmeras pré-estreias com a presença de diretores e atores no cinema. O Hiper Shopping Petrópolis, por meio de nota enviada ao Correio da Manhã, informou que o encerramento das operações do Top Cine foi resultado da falta de negociação entre a administração do shopping e a rede Cinemax, detentora da marca Top Cine. O shopping divulgou que já está em negociação com outra rede de cinemas para continuar a oferecer a atração aos frequentadores da área de lazer do espaço. Já a assessoria de imprensa Cinemax se manifestou no início da tarde desta sexta-feira. Por nota, a marca lamentou o encerramento das atividades no Hiper Shopping e reforçou que a rede continua ativa no Cinemax Mercado Estação, na Rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de tempo, né? Temos a previsão do tempo aqui para a nossa região. Exatamente, temos a previsão do tempo. E para as cidades que compõem aí nossa área de cobertura, é de dia parcialmente ensolarado. Podemos ter chuvas no período, em qualquer período. Opa, o meu TP deu um probleminha, deu uma piscada aqui. Então vamos lá, podemos ter chuva e pode ser forte na maior parte da tarde ou da noite por causa da chegada de uma frente fria vinda de São Paulo. As temperaturas vão variar entre 19 e 30 graus. Na verdade, foi um piquezinho de luz. Foi um piquezinho de luz, eu senti aqui. Então foi isso, que deu uma piscada ali, aqui no meu TP onde eu leio.
E, Jorge, olha só, Petrópolis recebeu a visita do cônsul da Índia. Ele veio conhecer o trabalho do professor de Vedanta Jonas Mazetti, do Instituto Vishwavidya, e estabelecer parcerias em eventos que visam disseminar o conhecimento milenar de Vedanta, como o que está sendo organizado para a praia de Copacabana. Visit this place, basically, I was really motivated and encouraged by the fact that Mr. Jonas Mazetti is doing a great job in spreading Indian cultural knowledge, Indian wisdom and Vedantic philosophy here. And we are here also to promote. We can assist him, we can help in whatever way it is possible for a government body. Thank you. Então ele disse que ele veio a pedido do governo indiano, né, para o Brasil e para espalhar a cultura védica, que o interesse dele em especial de estar aqui foi ouvindo que o trabalho que a gente faz do professor Jonas junto com o Instituto tinha alcançado muitas pessoas, está fazendo um bom trabalho, então ele veio porque faz parte da missão dele ajudar a espalhar a cultura védica pelo mundo. A pandemia da Covid-19 mudou os hábitos de muitos brasileiros. Algumas pessoas que praticam exercícios físicos regularmente passaram a preferir os espaços abertos. Com isso, as corridas e caminhadas se tornaram boas opções. Por aqui, os trabalhos começam logo cedo e não pode faltar disposição. Nós temos alunos de 86 anos a alunos de 20, né? Jovens ali, 18, 19, 20 anos. E cada um vai desempenhar e vai realizar atividades de acordo com as suas possibilidades, condicionamento físico, idade, peso corporal e, claro, o histórico de atividade, né? Então a gente leva tudo isso em consideração e vamos montando o treinamento do aluno e cada um vai desempenhando e tendo uma evolução. Durante a pandemia, houve um aumento na procura por atividades físicas praticadas ao ar livre. Os espaços abertos trazem mais segurança, principalmente por não haver aglomerações. 2, 3. 1, 2, 3. Até o repórter entra na brincadeira. Gente, licença, eu vou descansar um pouquinho aqui. Mas quando a atividade física, ela é um assunto sério. Por quê? Além de evitar diversos problemas como sedentarismo e também a obesidade, é algo que diverte e traz mais disposição. Além de todo o componente físico, né, e biológico que ela induz, além disso tem um componente social, principalmente quando a gente trabalha dentro de um grupo, dentro de uma assessoria. E esse componente social, ainda mais vindo pós-pandemia, se tornou também muito importante. Cláudio Nor Xavier, conhecido na cidade como Seu Nonô, aos 86 anos é pura disposição. Começou a correr aos 50 anos e já participou de diversas maratonas, inclusive fora do Brasil. Me apaixonei pela corrida de rua. Então, desde 45 anos que eu estou correndo na rua. Então, eu já corri muito nesse Brasil. Já fiz maratona em Porto Alegre, Santa Catarina, 4 São Silvestre, já corri Volta da Pampulha, 10 Milha Garoto, já corri. Nesse Brasil quase todo eu já corri. Para acompanhar o marido, Dona Verinha, sua esposa, também participa das corridas. Eu recomecei com 68 anos. Fiz maratona, já fiz maratona, as 2 maratonas tirei 2º lugar na faixa etária. E continuo, já corremos em Lisboa. E, em geral, quase todas as corridas, Petrópolis, aqui no Brasil, a gente vai em qualquer lugar que nós somos convidados, a gente vai. Por meio da corrida, o casal encontrou uma nova paixão. E entre um descanso e outro, ainda dá tempo de dar um beijinho. Que maneiro, que né? lindo. Bacana. Muito legal incrível. nessa idade, né? Muito Seu bacana. Nonô, figura conhecidíssima Em aqui na Petrópolis, cidade. é verdade. Gente, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente, mandar sua denúncia, sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, está aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e também para o celular 24 DDD 9323 4567. Olha aí, é fácil, mas a gente ainda tem que dar uma lidinha. Né? Olha aí, tá na sua tela, 99323 4567. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e amanhã a gente está de volta às 7h30 da manhã. Tchau. Tchau.
do Correio da Manhã.